Chegamos para o último bloco de entrevistas. Eu estou recebendo hoje o neuroaprendizagem Adriano Freitas. Adriano, muito falamos no primeiro bloco, mas eu tenho tanta curiosidade nesse assunto, Esse aqui é um livro que é seu primeiro livro? Sim, é o primeiro. Tem um segundo saindo do forno, mas esse é o primeiro. Aliás, já teve são três, na verdade. É esse, um outro que foi feito em conjunto com vários pesquisadores, onde eu escrevi um capítulo, ou seja, eu sou coautor. E é um segundo livro também de neurociências, aí todo meu, que está saindo do forno agora. Com licença. Neurociência, olha só. Neurociência versus Educação. A editora, o nome da editora é Produção Independente. Tá. Produção Independente. A capa é muito bonita. Quem fez a capa? Eu. Ah, você? Sim. Pô, ficou muito bonita. Entendendo o mecanismo. Olha só. Ah, ainda tem uma contracapa. Vou mostrar a contracapa também. Neurociência versus Educação 1, Entendendo o Mecanismo, do Adriano Freitas. E aqui está escrito, olha só. O objetivo deste livro é trazer de forma simples e de fácil assimilação informações sobre os mecanismos do cérebro, seu amadurecimento, bem como alguns problemas que direta ou indiretamente afetam o aprendizado e a memória. O ritmo, hoje no século XXI, se fala há 19 anos de velocidade excessiva, informações demasiadas. Sim. Excesso de estímulos. O excesso de estímulos. O cérebro não fica um pouco ensandecido. Eu falei, o que eu vou fazer? Um exemplo, você para na banca de revistas e você vê dezenas de revistas de dezenas de assuntos. Você tocou num ponto importante e que gera uma situação polêmica. Mas como eu não fujo das polêmicas, eu vou... E, por favor, aqui é uma tribuna democrática. Expor. Na verdade, o nosso cérebro, né, o cérebro humano, ele tem uma característica evolutiva, né? Assim, não é uma coisa estática. Ele, com o passar dos anos, dos milênios, né, ele tem sua evolução como todo o corpo humano. Porém, essa evolução não anda na velocidade da nossa tecnologia. Isso é um fato. É uma evolução que leva gerações para ter uma micromudança, vamos dizer assim. Então, porém, o nosso dia a dia muda a galopes. E o que acontece é justamente que nós temos uma estrutura preparada para um certo volume, para um certo impacto de estímulos, que hoje já não é mais aquele, entende? Então, nós estamos com mais um bombardeio de estímulos do que tínhamos há um tempo atrás. E isso gera muitas dificuldades. O problema é que... Partindo da angústia. Sim, o problema que eu vejo, aí eu vejo duas vertentes desse problema. O primeiro é que está havendo uma medicalização excessiva por conta de transtornos que são tidos como doenças ou como transtornos do déficit de atenção e coisas afim, eu vou ter que falar popularmente para as pessoas entenderem, mas remédios como a Ritalina, por exemplo. Pronto, eu ia entrar nesse assunto. E que, se a gente for avaliar sobre a ótica da neurociência e, de fato, como o diagnóstico tem que ser feito, realmente, já se tem estudos onde 85% dos diagnósticos são errados. A medicação está erroneamente aplicada. E é uma medicação que ela tem uma composição química muito similar à da cocaína. Ela é uma anfetamina. Isso é muito sério. Ela é próxima à anfetamina. Então, é muito sério você adotar esse tipo de medicação. Resolve o problema da escola, resolve o problema dos pais, resolve o problema do médico, que resolveu o problema da situação dali. Mas e aquela criança e aquele adolescente, como ele vai estar no futuro? Ele vai desenvolver algum problema maior? Não temos uma certeza disso. Então, que geração a gente está criando na base do remédio? A gente não tem como afirmar hoje, porque os estudos ainda estão sendo feitos, né? Ô Adriano, há algum tempo, eu li uma matéria sobre uma possível droga que estimularia a mente a ter um aprendizado absurdamente veloz. Teve até um filme, não me lembro quem foi o ator que fez,
Eu lembro que o Robert De Niro estava nesse filme, em que o rapaz queria ser um escritor e depois tomou a tal da droga e a mente ficou dependente e ele tinha que continuar tomando o raio da droga porque senão ele ia morrer. Porque a mente tinha que estar constantemente estimulada até que ele chegou num patamar que ele se tornou senador da República. Sim. Esse tipo de droga para estimular a inteligência, a velocidade de raciocínio, ela de fato existe? E se ela existe, ela é erroneamente perigosa? Então, a Ritalina é mais ou menos por esse caminho, porque eu diria assim, ela não te dá habilidade. Se você não tem habilidade de fazer alguma coisa, não tem aquela inteligência, você não vai passar a ter. Mas você vai ter uma eficiência maior da neurocondução, da neurotransmissão. Então, você vai conseguir ter mais eficácia no raciocínio, mais eficácia na assimilação, porém uma coisa artificial e que o nosso corpo não está preparado para ter se ele de fato não precisa, né? E esse é o problema. Está muito fácil diagnosticar e medicar, quando na verdade o problema muitas vezes é de adequação do dia a dia da pessoa, da adequação dos hábitos, dos costumes, da diminuição dos estímulos que a pessoa tem para poder assimilar. Cada um tem a sua dificuldade maior ou menor de aprendizagem e às vezes as pessoas não levam isso tudo em conta e fica muito mais fácil para todo mundo dar um remédio para a criança. Não, então toma um remédio, sossega, vai brincar, vai pro tablet. E a gente percebe, eu falei que tinha duas vertentes, a outra vertente que a gente percebe desse excesso de estímulo diz respeito até a uma preguiça que as pessoas passam a ter, porque elas começam a ser bombardeadas tanto pelos estímulos que elas não vão em busca da informação. Elas não buscam ler, entender. E aí você vai criando hábitos. Que eu te dou um exemplo aqui, a gente tem cursos EAD na universidade, de extensão para a comunidade, e às vezes a gente manda mensagem para as pessoas, às vezes educadores, onde a gente diz, olha, o seu login para a plataforma de estudos é tal, ela vai estar liberada o acesso dia tal hora, porque eu inicio o curso. Antes disso não há liberação. A gente acaba de enviar a mensagem e começa a receber, não estou conseguindo acessar, não estou conseguindo acessar. Aí dá vontade de você pegar, cospe o computador, jogar e falar assim, filho, você não leu? Você não exato. leu? Por quê? Porque as pessoas elas estão lendo o início, o fim e estão dando como se sabem o assunto, entendeu? O grosso da questão passa batido. Aí, educadores que têm esse comportamento, o que você espera dos alunos? A mesma coisa, porque vai ser uma coisa atropelada. E como que ele corrige uma atividade de um aluno, como que ele lê um texto escrito pelo aluno, o aluno faz de qualquer maneira, ele corrige de qualquer maneira, e aí entra o assunto polêmico. Os meus professores, na época do colégio, eram assim, altamente detalhistas, até na faculdade, altamente detalhistas nas suas correções de texto, de tudo. Sim, a gente a gente tem muitas deficiências na universidade com interpretação de texto, que é o básico. A interpretação de texto ele é primordial para qualquer carreira. Imagina um médico, por exemplo, no campus da UF de Friburgo, você lida com biomédicos, fonoaudiólogos, dentistas, cirurgiões. Então, como que você pega um cirurgião, dentista, que vai fazer o procedimento cirúrgico, fazer cálculo de anestésico, e ele não consegue interpretar um laudo, não consegue interpretar um texto? Isso é dramático. Né? Essa é a palavra correta. Então, é dramático mesmo. Só que isso vem de um hábito familiar, de um hábito educacional e que até os profissionais de educação estão entrando nessa. Então, na verdade, não é uma caça às bruxas, mas a educação ela precisa ser repensada em sua estrutura e até na forma como os profissionais agem para poder tirar o máximo daquele cérebro que está ali aprendendo, né? Como que a educação ela pode trabalhar a mente humana em prol de um bom crescimento, entendendo que, se for numa escola, seja particular ou pública, você tem ali 35, 40 alunos diferentes, com talentos diferentes? Eles têm talentos diferentes, são diferentes, mas eles são seres humanos, todos eles. Então, por mais que os humanos tenham as suas particularidades, eles partem de uma estrutura biológica mais ou menos padrão, né? Que tem facilitadores, dificultadores, em graus diferentes, mas os mecanismos são mais ou menos os mesmos. Então, por melhor que seja o método de aprendizagem, eu não estou dizendo que os métodos da pedagogia moderna são insuficientes ou são ruins, longe disso, não é isso.
mas eles precisam ser repensados e adaptados de acordo com as novas pesquisas científicas que são comprovadas em laboratório para tirar a melhor eficiência desse cérebro. Ou seja, elas precisam absorver novos conhecimentos, adaptar as suas metodologias e com isso ganhar cada vez mais eficiência. Então, por que a gente tem países orientais, até a Índia à frente de nós em educação no PISA? Então, como a gente consegue ter isso desses países? Porque eles fazem justamente isso. Eles adquirem metodologias, né? Eles incluem até sono no meio da carga horária da escola. Hoje em dia, se você falar isso pro governo atual, você até ofende. Exato. Então, porque a educação já ofende, falar educação, enfim. Então é uma questão assim, você tem coisas que são triviais, que são do comportamento e do hábito diário, que não propriamente do método de ensino, mas que são determinantes para a assimilação do conteúdo. E isso não é respeitado no nosso país, não é visto. Então, até o próprio horário, né, é insano. Nós temos uma população que, estatisticamente, ela é vespertina. É uma população que ela só consegue produzir bem intelectualmente da tarde para a noite. É o nosso horário. E já uma população europeia é da manhã para a tarde. Estou falando estatisticamente, existem os grupos menores. E as crianças têm que ir para a escola às 7h30 da manhã. Pronto, você entrou numa questão que eu ia falar. E aí, como que você lida com essa situação se o nosso cérebro, às 7h30 da manhã, de uma população predominantemente vespertina, isso é científico, lá no curso que a gente faz na UF para a comunidade, quem quiser pode até participar, aprende-se isso tudo. Então, nós temos horários de alto desempenho. E esses horários de alto desempenho são quando as crianças não estão na escola, estão jogando videogame ou bola. Então, por isso que eles sabem tudo de videogame e sabem pouco da escola também, porque o dia a dia deles é invertido. Eles deviam estar na escola no período da tarde, entendeu? Não no período da manhã. Quando você tocou nesse assunto, isso já foi falado em matérias de telejornais, programas de televisão, nas grandes revistas, que o interessante seria a criança ou um universitário ir para o estudo a partir de 8h30 da manhã, que seria o ideal. Na verdade, a neurociência indica até mais tarde. Indica por volta de 10, 10h30. Olha que beleza, não é? E detalhe, 10, 10h30 começando com atividades lúdicas, não teóricas. O teórico sempre é tarde. Não, o inferno da minha vida é que, quantas vezes que eu tinha aula de matemática, primeiro horário, 7h30 da manhã, eu caindo de sono. Como é que eu vou entender aquela equação? E as pessoas... Adriano, 7h30 da manhã, botar uma equação. E as pessoas... É criminoso o negócio, né? Sim, e as pessoas ainda fazem associação porque acham que é ruim de manhã porque a criança está sonolenta. Não é isso. É porque realmente também, lógico, o sono atrapalha, mas independente disso, por mais que eu tenha uma criança bem disposta de manhã, a eficiência do cérebro de um brasileiro é à tarde. Entende? Estatisticamente falando. Então, a predominância de aulas tem que ser à tarde. Para o profissional também? Sim, todas as áreas. Então, na verdade, a população é dividida entre matutinos, vespertinos, grandes dormidores e pequenos dormidores. São classificações do sono que são importantes para o desempenho, para as decisões e para a assimilação de conteúdo. Então, a nossa população é predominante vespertina, mas nós temos pessoas que são matutinas. O correto mesmo, o ideal, seria ter turnos da manhã para trabalhadores e estudantes que são matutinos e turnos da tarde e noite para aqueles que são vespertinos. É dividir as pessoas de acordo com o biorritmo, com a biologia dela. Né, com o ritmo de aprendizagem dela. Mas não é isso que é feito. É posto goela abaixo, que ela tem que ir 7h da manhã para a escola, quando na verdade ela é uma vespertina e o aprendizado dela, o desempenho é o mais baixo possível de manhã e o mais alto no fim do dia. Adriano, a gente está chegando ao final de entrevistas. Sim. Só que antes, eu quero que você deixe seus contatos, site, Facebook, Instagram, telefone, o que for. Eu gostaria de dar... Teste do pezinho. Eu gostaria de dar 2 endereços de site, se possível. Um é o meu pessoal, que é www.adrianofreitas.com.
porque lá tem informações sobre cursos de neurociências para a comunidade, que são feitos até aqui em Friburgo mesmo. Também tem algum material lá disponível. E eu tenho um projeto também de manter um site com conteúdos desse que a gente conversou. E no meu site se acha o caminho para esse outro, então é só se concentrar no meu que vai chegar lá. E o site da universidade, de um projeto de extensão, que eu faço parte, que eu já vim até aqui falar dele, e que disponibiliza para a comunidade vários cursos gratuitos, EAD e presenciais, sobre esse assunto, né, que é o www.sustenta-vida.com. Adriano, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Eu que agradeço. O Entrevistas fica por aqui. Lembrando, entre no canal do YouTube do programa. Semana que vem nos encontramos com mais uma edição inédita. Muito obrigado pela sua audiência, um grandíssimo abraço para todos vocês e até lá.